Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Pai esteja com todos. Que assim seja. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, iniciando pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Vamos fazer, então, nossa oração antes, pedindo à espiritualidade superior que esteja sempre nos assessorando, sobretudo nossos anjos guardiões, nos orientando, nos aconselhando, nos indicando o melhor caminho. E o mais importante, que através desses estudos a gente consiga entender e compreender que basta que a gente permita as influências dos bons espíritos para que a gente caminhe no caminho do bem. Que esses estudos da noite de hoje possam nos alargar o conhecimento, possam nos tornar pessoas melhores e que a gente possa servir de exemplos àqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Assim seja. Então, a gente tinha parado na questão 509 e nós vamos começar a questão 510, ainda no livro 2 do capítulo 9, falando a respeito dos anjos de guarda, né? A afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então, na questão 510, Kardec pergunta: quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Né? Então, depois que o pai reencarna, ele ainda continua zelando pelo filho? Então, eles colocam assim: é mais difícil, mas ele roga, no momento de desprendimento, que um espírito simpático o ajude nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. Aí o Kardec faz uma explicação. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos em que a existência material está demasiadamente sujeito ao seu corpo para poder ser completamente devotado, isto é, poder assistir pessoalmente. Por isso, os que não são suficientemente elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que se um deles se ausenta por um motivo qualquer, é suprido por outro. Então, na verdade, essa pergunta de Kardec, o espírito ele precisa ser muito evoluído, porque ele só se ele tiver tem duas coisas, né? A não ser que ele seja um espírito muito capaz de desdobramento, onde ele pode estar lá no corpo da criança e assistindo o filho que ainda está encarnado, né? O que é muito difícil, certo? Depende também do equilíbrio desse espírito, né? O quão ele está consciente de si, porque a gente sabe que a infância é um momento muito turbulento para o espírito, né? Onde ele ainda não tem a consciência total de si mesmo, né? E assim, nada impede que durante o sono esse espírito, né, ainda no corpo de criança, vá até os entes queridos que ele quer, mas de se tornar, ter uma missão e atuar como um anjo da guarda, tudo, aí já é muito difícil, quase impossível, né? No livro Filosofia Espírita, ele coloca assim, que um pai desencarnado não pode ser um protetor do filho, porque esse, ao nascer, já tem um guia espiritual. Né? Então, a gente viu que todo mundo tem um guia espiritual, inclusive o filho. Contudo, ele pode ser auxiliar, recebendo ordens de ajudar ao protetor do mesmo, desde que não se exceda pelos impulsos de amor à família. Né? Então, às vezes, a gente vê as pessoas, né, que a gente está passando por determinada situação, aí no plano espiritual, a gente não pode ter esse desespero, o desequilíbrio, ficar chateado, triste, revoltado,
né? Então, para a gente ver o tanto que é difícil isso acontecer. Aí, eu peguei um trechinho aqui para nós, para mim e para você, preste atenção. Quase todas as mães, quando desencarnam, são retiradas para colônias e escolas, onde deverão aprender a cultivar o amor universal, para não verem somente necessidades da sua família, que ficou nas lutas do mundo. Se depois do túmulo deve-se instruir sobre a necessidade de desapego grupal, é bom que se comece no corpo da carne esse aprendizado. Difícil, difícil, para mim quase impossível nesse momento. Aí eu cheguei à conclusão que eu e minha mãe nós vamos dar muito trabalho no plano espiritual. Eu já falei que eu tenho muito medo de ficar presa no orbe terrestre por causa disso. Então é pior ainda, ela tem medo de nem ir. Nem ir para a colônia, pensa. Pois é. Gente, aí ela vai assombrar a casa, não sei o que eu vou fazer. Um pai dificilmente pode ser um guia espiritual do filho. Envolvido na carne, ele está sujeito a muitos erros e pode influenciar negativamente seu tutelado, né? Então, assim, a gente fala, cada um na sua, né? Eu acho que Deus é uma sabedoria infinita, a gente tem que ter fé e deixar nas mãos dele, né? Para a gente, acho que a oração, o zelo, né? É que, de repente, naquele momento, a gente é capaz de oferecer, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem nem o equilíbrio suficiente para orientar, para estar instruindo, né? Não tem equilíbrio, não tem sabedoria, não tem nada. Tem um ditado que diz assim que o amor é cego, né? Ou que o amor cega as pessoas. E em relação a esse amor familiar, é interessante, né? Porque quando se ama, ama para valer mesmo, são espíritos afins e tal. Porque quando não se gostam, também é difícil, né? Uhum. Mas o que a gente observa? Ao longo da minha jornada, eu observei assim, muitos pais cujos filhos eram dependentes químicos, que o pai e a mãe vinha falar e falava assim, meu filho, coitadinho, é nada, são os outros, os amigos deles. Os amigos é que levam meu filho para o mau caminho. Olha, ninguém leva ninguém para o mau caminho se a pessoa não quer, tá? Então, assim, mas esse amor é tão cego que prefere negar a responsabilidade do filho, mesmo que for para prejudicá-lo. Então, assim, porque vai prejudicar, obviamente, está passando a mão na cabeça. Agora, imagina esse amor tão grande, desencarnado, querendo ser o espírito guardião desse filho. Quantas coisas que esse filho ainda vai fazer aqui que vai estar errado? E essa mãe ou esse pai vai passar a mão na cabeça, não vai priorizar a evolução desse filho. Não, e isso é uma coisa séria. Eu gosto de dar esse tipo de exemplo porque é o que está no nosso dia a dia e que a gente vê. Então, assim, é difícil um pai e uma mãe enxergar o defeito do seu filho. Exatamente. Porque o amor o cega mesmo. Então, muitas vezes, por isso que não pode. Né? Além da situação, não só por isso, mas além de o filho já ter um anjo guardião, ainda esse pai e essa mãe iria só atrapalhar. Entendeu? Então, é melhor a gente pôr na cabeça que desencarnou, vai para a escolinha, tá? Vai trabalhar nas colônias, vai fazer outras coisas. Tem outras pessoas que precisam e que, às vezes, está à sua altura fazer aquilo. Né?
a cuidar e zelar delas. Exatamente. Vamos lá, questão 511. Além do espírito protetor, há um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de incitá-lo ao mal e de propiciar-lhe uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal? Ou seja, será que Deus colocou um anjo da guarda e um capetinho assim, né? Falando no nosso ouvido? Então, eles colocam assim: ligado não é bem o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando têm oportunidade. Porém, quando um deles se liga a um indivíduo, ele o faz por si só, porque espera ser ouvido. Então, há luta entre o bom e o mal, e prevalecerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Então, na verdade, assim, nós, quando a gente já nasce com o espírito superior, que foi designado para nos auxiliar nessa caminhada na Terra, né? Bom, o, o protetor, então, ele já é designado. Agora, quem nós chamamos, tá? Entre aspas, para perto de nós, aí é um problema nosso, certo? Deus não coloca um espírito bom e um ruim, ele coloca um anjo da guarda. Agora, se tem espíritos mais inferiores próximos de nós, somos nós que abrimos a porta para ele entrar. E outra coisa, ó, vamos lembrar, a gente está reencarnando para resolver questões do pretérito, tá certo? Bom, de acordo com a nossa falibilidade, né? Quanto nós somos falíveis, como que é a nossa personalidade, como que é o nosso espírito, né? Vamos dizer assim. O quanto o bem já faz morada no nosso coração, né? Ou ele só dá uma passadinha de vez em quando, ou nós já estamos totalmente voltados para o bem. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que entender é que a gente vem para resolver questões pretéritas e para fazer a nossa evolução. Por isso, é necessário, né? Veja bem, existe um anjo da guarda, está ali para te dar apoio, mas os obsessores estão soltos para que você possa resolver o problema que você tem com ele. Então, nós nem podemos dizer que ele é um espírito mau, tá? O que nós podemos dizer? Que o obsessor é alguém com quem você tem uma dívida, tá? Agora, aquela ideia de bem e mal, o espírito, eu ser um atrativo, né? Eu ficar só atraindo os maus espíritos, de acordo com a minha evolução, de acordo com o meu fluido. Não, a minha vibração, desculpe, não é fluido. Com a minha vibração, tá? Então, se eu vibro no bem, quem vai ficar perto de mim? Os do bem. Se eu vibro no mal, quem é que vai ficar perto de mim? O mal, tá? Então, entendendo que esse mal não é um capetinha, tá? É um espírito como nós, que tem afinidade, vai ter afinidade com o nosso. Ele vibra na mesma faixa, ele está ali naquela faixa vibratória e a gente entra nela e tal. Sim, e se parar para pensar, o mal, por exemplo, para aquela pessoa que vibra na mesma faixa que aquele espírito inferior, não é mal, porque eles estão na mesma vibração. Não. Né? Então, para aquela pessoa, não é mal. Né? Então, assim,
Aí é muito interessante isso que ele coloca no final, que é assim, ó. Então, há a luta entre o bom e o mal. Vence aquele que o homem deixa imperar sobre si, tá? Ou seja, o que é que eu cultivo? Eu cultivo o bem, então só os bons ficam perto de mim. Sim. Ah, eu cultivo o mal, então os maus vão ficar perto de mim. Sim. A hora eu sou bom, a hora eu sou mal. Piorou. Sabe por quê? Porque significa que você sabe o que é bom e está optando a fazer o mal de livre e espontânea vontade. Então, essa coisa, eu sei, mas hoje eu não estou afim, hoje eu vou fazer errado. Então, quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Tá? Então, é isso. Exatamente. Vamos cultivar o bem para que o bem prevaleça. Sim. Tá? Mas aquela ideia de que o capetinha está lá do nosso lado, né? Não é verdade. Não é bem assim, né? E eles colocam assim, ó, o Miramês, ele coloca assim, que os espíritos do mal, como são chamados erradamente, não foram criados para ficarem ligados aos encarnados, como força para despertar outras forças internas. Então, eles não foram criados para isso, nada disso. Nada se encontra ligado a nós, a não ser pela lei do amor. Olha só que interessante que ele faz essa colocação, ó. Nada se encontra ligado a nós, a não ser pela lei do amor. Pode ser que o amor se expresse de formas diferentes para ser interpretado à altura da alma na escala a qual pertence. Ou seja, quando ele fala aqui que nada se encontra ligado a nós, a não ser pela lei do amor, se, por exemplo, uma pessoa fala, eu gosto de fumar, e ele atrai espíritos que também gostam disso, vocês não concordam que ele está atraindo uma coisa que ele gosta? Né? Então, essa ligação não é esse amor, não é aquele amor que a gente sabe, daquele sentimento puro. É o amor material, é aquilo que a gente tem afinidade, aquilo que a gente gosta. Então, na verdade, nós somos ligados por aquilo que a gente gosta. É simpatia, né? É simpatia. Então, se a gente se liga à coisa, se a gente gosta e cultiva bons pensamentos, esses tipos de espíritos que a gente vai se ligar. Se nós somos, por exemplo, invejoso, egoísta, orgulhoso, são esses espíritos que vão ficar ligados a nós. Ah, mas nós vamos sofrer. Então, comungando com o mesmo pensamento. Entendeu? Aí, por exemplo, essa pessoa gosta, é viciada em jogo, né? Vão se aproximar de espíritos que gostam, têm o mesmo gosto. Então, assim, falar que é mal porque a gente sabe que é errado. Mas para aquele que está atraindo, não é, né? Acho que ficou claro, né? Bom, então é isso. 512. Podemos ter diversos espíritos protetores? Aí eles colocam: cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele. Como também há os que o assistem no mal. Então, na verdade, assim, espírito protetor nós temos um só, certo? Mas na nossa companhia, nós temos muitos, né? Como eu vi no estudo que eles falam que Paulo diz, né? Que nós vivemos na presença de uma multidão de testemunhas. E Paulo tem razão, porque o tempo inteiro nós estamos acompanhados. Então, dentro dessa multidão que está lá testemunhando e olhando a gente, nossos atos, então, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a gente escolhe o grupo de espíritos que vão ficar próximos de nós, né? Que tem a mesma vibração, a mesma energia que a gente.
Esses a gente pode se considerar que são os espíritos simpáticos, afins, tá? Se a gente faz, então, coisas boas, nós teremos espíritos para nos auxiliar a praticar essas boas ações, tá? Se a nossa atitude diante da vida, então, não é tão boa, a gente vai atrair espíritos desse mesmo nível, tá? É meio repetitivo, gente, mas eu tenho que entrar na cabeça de alguma maneira, né? Então, resumindo, espírito guardião, anjo da guarda, tudo, nós temos um. Os simpatizantes são vários, né? E aí ele coloca: cada homem tem sempre espíritos simpáticos mais ou menos elevados. Por que mais ou menos elevados? Porque esse espírito simpático, ele quer dizer, pode ser espíritos tanto de boa evolução, quanto com uma evolução menor, tá? Vai de acordo com a vibração e os pensamentos e as atitudes daquele encarnado. Aí, no Filosofia Espírita, ele coloca assim: certamente que temos muitos espíritos que nos acompanham, mais ou menos evoluídos, em sintonia com o protegido. No entanto, cada alma tem um espírito responsável que atende como guia. Alguns espíritos se retiram e outros se aproximam, por sintonia, por analogia de sentimento. Esse movimento é lei que nos faz acordar para a luz. Tá? Então, acho que ficou bem claro, né? Uhum. Então, vamos lá. 513. Kardec pergunta: os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Ou seja, aquele espírito que não é nosso anjo da guarda, mas que simpatiza com os nossos pensamentos, certo? Eles estão com a gente também para uma missão? Então, eles colocam assim: algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais comum é que sejam solicitados apenas pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Aí que está. É muito bom que a gente fixe isso na cabeça. Quando a gente fala de simpatia, para nós, nos remete a uma ideia positiva, não é? Sim. Mas a simpatia é uma afinidade que tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Eu posso ter simpatia por fazer. Eu faço determinadas atitudes, tenho simpatia por aquela pessoa que faz aquela coisa que não é tão boa. Certo. Então, a antipatia, que é uma aversão Sim. à situação contrária, né? Exatamente. Às vezes, um espírito pouco evoluído pode ter uma antipatia pelas atitudes dos espíritos mais evoluídos. Exatamente. Né? Mas, quando a gente fala de simpatia, tanto pode ser no bem quanto pode ser no mal. E isso que a gente tem que atentar para a palavra, porque para a gente não ficar pensando assim: mas olha, eu tenho muitos espíritos simpáticos. É verdade, nós temos, mas simpáticos no quê? No que eu faço? Porque protetor eu tenho um anjo guardião, né? Agora, será que esses espíritos simpáticos, eles são todos do bem? Ou eles estão ali na simpatia por aquelas atitudes errôneas que eu tenho? Exatamente. E nessa subpergunta, fica mais claro isso que você falou. Que aí, porque o Kardec fala assim: parece resultar disso o fato de que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Foi exatamente o que você falou. Os simpáticos não é que são bons, são os que se simpatizam, os que comungam com a nossa mesma vibração. E aí eles respondem: sim, o homem sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, seja qual for o seu caráter, né? Então, na verdade,
Os espíritos simpáticos são aqueles que estão na mesma frequência, eles têm motivações semelhantes. Então, tanto para o bem quanto para o mal. E nem sempre estão relacionados a missões. Se a gente vê uma pessoa que tem lá algum vício, certo? Os espíritos simpáticos a eles são espíritos que também comungam dessa mesma motivação do vício. E não são espíritos que estão com ele para a missão, certo? A missão é só do anjo de guarda. Nem sempre os espíritos que simpatizam conosco são missionários ou encarregados de nos dirigir no grande evento de educar-nos. Espírito missionário é o nosso protetor, alma elevada que renunciou ao seu bem-estar no mundo dos espíritos para nos acompanhar e aconselhar. A simpatia vem da força de atração que exercemos sobre o nosso semelhante, em consonância com os nossos sentimentos. Identificamos-nos com muitos companheiros pelo pensamento e atitudes. Os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. Os espíritos, a não ser nosso anjo guardião, são atraídos por nós pela identidade das nossas ações. Tá? Então, acho que ficou claro, né? Então, vamos lá. 514. Os espíritos familiares são os mesmos que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Aí a resposta: há muitas nuances na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. E aí o Kardec explica. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo guardião ou gênio bom é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de uma natureza superior em relação à do protegido. Então, o anjo de guarda é um espírito evoluído, que está lá para nos ajudar a evoluir. Então, ele sempre é superior ao tutelado, tá? Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duradouros, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do seu poder, muitas vezes bem limitado. Eu falo assim, que aquele lá, que se precisar de uma oração, está lá para fazer, né? Assim, pode interferir muito? Não pode interferir demais, porque não tem o conhecimento necessário para tal, né? Então, o papel disso é do nosso anjo de guarda. Então, ele fala, com o fim de serem úteis dentro do limite do seu poder. Eles são bons, mas às vezes pouco adiantados e até mesmo um pouco levianos. Ocupam-se do bom grado de pormenores da vida íntima e agem somente por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Eu penso, é nós, né? É a gente. De vez em quando é leviano, de vez em quando é materialista, de vez em quando fica raivoso, né? Então, é a gente. Os espíritos simpáticos são os que atraímos até nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem quanto no mal, que foi isso que a gente falou, estava falando até agora, tá? A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Mas ele age por conta própria e não em virtude de uma missão, que foi o que a gente falou. Às vezes aquele espírito inferior está próximo, não por uma missão, porque ele tem que levar o outro para o mau caminho. Ele age por conta, ele quer fazer aquilo. Aquele espírito inferior é que quer, ninguém mandou ele para lá para ter uma missão, muito menos Deus, né? Até na cidade de um espírito imperfeito varia conforme o acesso, mais ou menos fácil que encontra. O homem é sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Ou seja, somos nós quem vamos atrair ou não esses espíritos para perto da gente, tá?
Acho que não precisa explicar mais do que isso, porque já, né? Vamos ver que horas são. Vai dar meia hora. Não, vamos parar por aqui, então. E aí a gente começa, então, o livro dos médiuns. Tá? Então, parou na 514. Então, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, né, do livro dos médiuns. E o interessante e o bom, né, é que um assunto está diretamente ligado ao outro. Está complementando né? tão bem, né? Se nós pararmos para analisar, a gente vê assim, quantas pessoas nos procuram, né? Às vezes, ou procura a casa espírita, queixosa, né? Que ela não está bem, ou ela sente alguma coisa, uma atração, né? Que é diferente, ou seja, a atuação de um outro espírito sobre ela. Uhum. E é muito interessante isso, por quê? Porque é ela quem tem que fazer a escolha. Sim. Né? Não tem ninguém que possa fazer por ela, e ela tem que sair da faixa vibratória em que se encontra aquele espírito. Sim. Essa simpatia que tem ali, ou essa atração que existe entre eles e que causa mal a ela, é justamente para um chamado para que ela acorde e faça a escolha. Escolhe ficar do lado do bem e não do lado do mal. Né? E assim, saindo da faixa vibratória do espírito, tudo vai melhorar para ela. Sim. Né? Todos os sentimentos que ela vai tendo. Né? Bom, vamos lá. Nós estamos no capítulo 24, né? Que é a identidade dos espíritos, e estamos no item 265. Tá? Vamos lá. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Isso a gente está cansado de cruzar com irmãos assim, a gente está cansado de saber, tem muitos exemplos, né? Que onde a inteligência realmente não é ela não anda de mãos dadas com a espiritualidade ou com a moral cristã. Ela não anda. Então, a gente vê assim, um exemplo que me ocorre agora, assim, o plano espiritual tem todo um trabalho para fazer, para descobrir medicamentos, fórmulas para acabar com determinadas doenças. E quando a pessoa está dormindo, né? E aí não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que esteja ligada ao processo. Então, porque, por exemplo, eu, como estudiosa, eu estudei letras, né? A parte minha foi isso que eu desenvolvi.
Mas tem a pessoa que estudou bioquímica, farmácia. Então, ela sabe das drogas, sabe dos elementos químicos, o que faz, o que não faz bem, né? Então, é óbvio que os mentores vão, quem está fazendo a pesquisa, não vai pegar e vai me levar me transportar ao plano espiritual para ditar para mim uma fórmula, porque eu não vou fazer absolutamente nada com ela, né? Mas, se eles levarem um bioquímico, se levarem um farmacêutico ou um químico, eles são capazes de entender e eles vão falar lá, passar a fórmula do medicamento que vai fazer bem para aquela doença. Estou falando tudo isso para vocês entenderem o processo como que é. Aí, no dia seguinte, após o desdobramento, e o plano espiritual tem interesse que ele se lembre. Então, vamos lá, ficar fazendo mirabolagens para que ele possa lembrar. E aí a pessoa vai se lembrar da fórmula e fala, Ele olha, tem um insight, né? ele É o tem. famoso insight. Nossa, e se eu pegar tal coisa, misturar com tal, eu acho que isso vai dar certo, né? Vamos ver. E aí ele vai fazendo ali e ali os missionários que estão para isso daí estão ali junto com ele, fazendo todo um processo, ditando, fazendo correção e tal. Tá. Depois de todo esse trampo, depois de todo esse trabalho, a pessoa vira e fala assim: bom, verdade, isso funciona, é ótimo, agora eu vou ficar rico. Quem quiser se curar vai ter que comprar isso daqui, vai ter que pagar, é muito caro. Eu vou ter que ganhar muito dinheiro em cima disso. Pronto. Começa a falência daí, né? A falência espiritual já começa a O derrocada. trabalho da pessoa é inteligente, a pessoa tem o estudo, mas ela tem a moral? Não tem. E é tão gritante isso que a gente sente isso em N situações. Tá? Eu vou relatar aqui um exemplo dessa situação que aconteceu comigo. Após a cirurgia do estômago, né, que tirou o tumor, eu não podia tomar qualquer medicamento, não podia tomar os anti-inflamatórios comuns. E aí tinha uma cápsula que estava sendo testada e era feita à base de ervas e era muito boa. E aquela eu podia tomar, tirava minhas dores, era excelente. E, enfim, sabe quanto cobrava cada comprimidinho? R$ 10 em 2005, por aí. Veja bem, R$ 10 cada comprimido. 2005. É óbvio que não era qualquer um que podia adquirir. Para comprar era um sufoco. Muito bem. Não contente que estava tão caro, mas quem precisava, né, fazia qualquer esforço para adquirir o medicamento, aí tiraram o medicamento, dizendo que ia lançar por um laboratório
e a briga estava para ver quem dava mais. Até hoje Né? ninguém deu, né? E até agora o remédio não voltou. E lógico que a gente tem que se virar com outras coisas. Eu passo mal até tomando outras coisas. Então, veja bem, o que a gente deduziu disso? Que muita gente inteligente, muita, muita gente evoluída intelectualmente, mas moralmente, gente, ó, eu não vou falar que é zero, tá? É Estamos meio, aquém, né? é meio. Porque a gente verifica isso com facilidade no nosso dia a dia. Tá? Então, agora falando de algo mais em termos de plano espiritual, os espíritos que conseguem manipular um outro espírito e torná-lo um ovoide são espíritos extremamente inteligentes, tá? Mas sem nenhuma moral cristã. Então, realmente, isso que é falado aqui, né? Para a gente parar para pensar, tá? Então, a inteligência está longe de ser um sinal de superioridade. E, em contrapartida, tem gente que é muito bom, é benevolente, e tem um conhecimento material, assim, um conhecimento muito limitado. Mas o coração dela é bom, e tudo que ela faz é visando o bem. Bom, continuando aí. Geralmente, cresce que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na Terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico. Todavia, não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a Terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do, do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que, sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espírito. Tá? Na 266, ele diz: submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desmita o caráter do espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores, que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa.
Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Eis, a esse respeito, o conselho dado por São Luís. Bom, aqui, como eu estou lendo, às vezes fica meio complicado para entender, né? Mas ele está dizendo aqui que toda vez que a gente estiver diante de uma situação, né? As comunicações elas têm que ser muito bem analisadas, né? Como se faz com um livro literário. A gente analisa tudo, nós temos que ver se tem lógica, ver se a linguagem que é utilizada, tudo isso. Então, se peca pela lógica ou pelo bom senso, como que é? Né? E um espírito enganador não suporta a crítica, mas um espírito iluminado, um espírito mais evoluído, você pode fazer perguntas, você pode duvidar, que ele não vai achar ruim. Né? Se você está ali, mas será que isso é verdadeiro? Mas será que isso é assim mesmo? Ai, dá-me um esclarecimento. Será que eu não estou entendendo direito? Né? Eles não acham ruim. Falar assim, olha, isso não ficou tão claro. Ele não acha ruim. O espírito enganador acha muito ruim, porque ele pode ser pego na mentira. Sim. Tá? Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É o de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. E para duvidar, a gente tem que ter conteúdo e base. Que a gente consegue através de estudo com Kardec. Né? Então, para a gente, por quê? A partir do momento que tem uma comunicação e você vai ver se isso daí é verdade ou não, é lógico que o espírito, se ele for enganador, ele vai jurar por Deus que é verdade. Mas se você tiver o conhecimento, as nuances, aquelas entrelinhas, a gente consegue perceber. E a gente só tem isso quando a gente tem a base de Kardec. É isso mesmo. Aí, olha, essa colocação de São Luís é importante porque é muito simples, mas ele reforça essa ideia de que nós precisamos questionar. Né? Olha, deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. Né? É a de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. E o médium, muitas vezes, não gosta de fazer esse tipo de análise, né? De ficar perguntando, mas será que
essa comunicação que eu recebi não está estranha? Será? Então, às vezes é preciso a gente questionar, é preciso ver em que situação você estava, né? Qual o seu estado espiritual, né? Porque um estado espiritual desequilibrado só vai fazer contato com espíritos inferiores. Exatamente, na mesma sintonia. A 267. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Olha, aqui vamos prestar bastante atenção, porque aqui é como é que a gente pode reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Tá? Então, o critério primeiro é bom senso. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Isso é importante, gente. Se as ações dos espíritos são os seus conselhos, né? E o sentimento que eles inspiram. Nossa. Se eles te derem um conselho que não for legal, que não for tão bom, ou que demonstra um pouco apego à matéria, questione. Ou aquele conselho que infla, né? Que deixa a gente com pensamentos ruins, de tomar atitudes erradas. Né? Porque a gente vê, quando a gente escuta os conselhos dos bons espíritos, parece que a gente fala assim, não, pode fazer o que quiser, porque está tudo bem, nós não vamos revidar, vamos fazer a coisa certa, vai dar tudo certo, né? É uma sensação de paz e equilíbrio, né? Que eles dão. Agora, quando o espírito é um gozador, um espírito zombeteiro, ou um espírito que não tem responsabilidade, ele joga de qualquer maneira. Então, por isso que nós temos que olhar a linguagem dele e suas ações. Tá? Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. Isso acabou. Tá? Assim, eles respeitam, mas eles não passam a mão na cabeça de quem erra. Tá? Eles respeitam, mas eles ensinam. Olha, isso não pode fazer. Isso não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. É igual ele que estava vendo sobre os anjos de guarda, né? Que eles falam assim, que eles dão um conselho. Faz a coisa errada, ele fala, eu não falei que não ia dar certo? Eu não falei que, né? Então, assim, eles puxam sim a orelha, eles não podem deixar que faça errado. Então, olha, os bons espíritos só fazem o bem e só dão bons conselhos. Se te derem mau conselho, cai fora. Sim. Tá? Muitas vezes, o médium fala alguma coisa que ele está pensando, né? E pode atribuir ao espírito, ou ele ser vítima de um espírito zombeteiro. Tá? Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade.
dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais, não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas, toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia e é indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob o nome respeitável e venerado. Né? Se ele vem, e ele vem o espírito ali, ele fala que ele é um fulano qualquer. Aí ele usa qualquer coisa aqui, aí a gente não pode questionar, né? Não é que não pode questionar, a gente não vai falar que ele está enganando, está ali dentro. Ele usou. Sim, tá dele. Agora, já o espírito que vem com o nome. Tipo Allan Kardec, Francisco de Assis. Isso, aquele que fala que eu sou o Allan Kardec, né? E aí ele fala um monte de asneira, aí a gente tem que admitir que é um espírito fanfarrão que está ali, tá? E veja bem, o que eu queria, vou chamar a atenção aqui, ó, que ele fala que os espíritos superiores dizem tudo com simplicidade e modéstia e não se gabam jamais. Não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. Ele não fica falando, mas eu sou fulano, mas eu posso, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eles... E outra coisa, quem usa linguagem rebuscada, muito cheia de palavras difíceis, né, toda floreada, é político. Sabe por quê? Porque eles não querem que entendam o que eles estão falando. Então, aí eles usam uma porção de palavras difíceis, o outro não entende e ainda bate palma achando que ele falou, que ele é bom. Tá? E isso, no plano físico, é muito comum. Eu não estou brincando, é sério isso. Só que esses mesmos espíritos, quando desencarnam, usam os mesmos artifícios. Entendeu? Então, eu sou fulano de tal, e ele pode tomar o nome de uma figura conhecida, tal, e fala de uma forma que o outro não compreende. Usa palavras muito complicadas, justamente com o objetivo de enganar. Aí o outro, coitado, o humildezinho que está ali, fala assim: nossa, ele falou bonito, hein? E aí você pergunta: falou o quê? Então, né? Eu não entendi. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar, tá? Então, aqui é muito legal isso que ele fala aqui. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo. Por exemplo, vai falar português, se ele vai falar o português clássico, se ele vai falar o português mais moderno, se ele vai falar certo, se vai cometer alguns erros, se pode, às vezes, de repente, até jogar uma expressão idiomática ou então uma gíria, né? Isso não depõe conta, tá? Então, não é preciso julgar os espíritos pela forma material, nem pela correção do seu estilo, mas soldar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem.
qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Então, o espírito vem falando palavrão? Bom, mesmo diante de uma situação, de uma circunstância, você já deduz daí que esse espírito não é legal. Sim. Tá? Então, tem coisas que são muito pontuais, né? muito claras. Aí, se ele vem falando lá, ele comete um erro de português, ou uma de concordância, alguma coisa assim, gente, isso não é para a gente ficar preocupado. Mas, sim, o que nos preocupa é o teor da sua comunicação. O, como eu diria assim, o conteúdo. O conteúdo, isso. O conteúdo da comunicação, e não a forma. Então, a gente se preocupa com o conteúdo. Para ver isso daqui, na questão 224, tá? Quem quiser retornar lá. Sexto item. Nós vamos ler mais um até aqui, depois a gente dá uma parada, porque nós temos uma reunião hoje. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Tá? O conteúdo é sempre o mesmo, não existe coisas diferentes. O mundo espiritual, ele é assim, ele é assado, é assim que São Luís vai falar, é assim que Sócrates vai falar, é assim que o Santo Agostinho vai falar, e é assim que Kardec fala, é assim que Chico Xavier fala, é assim que nós devemos falar. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, a circunstância e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações, levando o mesmo nome, estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma. Espera aí, pulei uma página aqui. Por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia. Não há pessoa sensata que possa se enganar. Tá? Claro, né? Então, é muito claro, você sabendo, né, com quem está lidando ali. Nós vamos parar por aqui hoje, porque depois, como esse tem 26 itens, tá? Então, a gente vai ter que dividir realmente esses itens, tá? Para ir lendo. Tá ok? Hoje é 25, né? 25/1, 24. Está marcado aqui. Que possam todos ter aproveitado bem essa noite de estudos. Se tiver alguma pergunta, encaminhe, porque nem tudo, às vezes a gente está falando, vem uma ideia, depois some, mas então podem perguntar, não fiquem com dúvida, que dúvida não é bom, tá? Tenham, assim, uma semana maravilhosa, levem a sério o estudo, porque vale a pena.
Eu aqui, no auge dos meus 72 anos, eu digo que a minha vida sempre foi voltada, eu tive envoltas, né, com a mediunidade, mas ela ganhou um novo ar a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar, e com responsabilidade, as coisas foram caminhando de uma forma melhor. Então, vale a pena para todos. Se valeu para mim, vale para todos. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem. Até!